Eu sou o Gabriel William, né, da UERJ FFP, faço didática, turma 4, e hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas anotações e percepções sobre o livro de Paulo Freire, a importância do ato de ler. Bom, Paulo Freire apresenta a importância do ato da leitura e que importância essa leitura tem, e se essa leitura é simplesmente a leitura da palavra ou se essa leitura, que Paulo Freire tanto fala, é a leitura do mundo. Paulo Freire diz que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra, porque antes mesmo de a gente conseguir fazer leitura da palavra, de saber ler, né? A gente já faz a leitura do mundo. E Freire também lembra da sua infância, né? E ele recria e revive nesse texto que ele escreveu, né? A experiência que ele viveu no seu mundo, na leitura do mundo, antes mesmo de ler a palavra. Então, é o que eu falei. Paulo Freire, ao se lembrar da sua infância, ele recria, revive as suas leituras, né, de mundo antes mesmo de saber ler a palavra. E Paulo Freire também fala sobre a linguagem dos mais velhos, sobre o quanto o seu mundo era pequeno em relação ao todo. E ele também retrata sobre os seus medos. E também diz que conforme ele vai crescendo e aí então seus medos vão diminuindo, né? Porque conforme nós vamos crescendo, nós vamos entendendo mais sobre o mundo, vamos percebendo coisas que antes nós não conseguíamos entender. E eu acredito que isso acontece com todos, né? Quando nós somos pequenos. Nós temos medo de coisas porque não sabemos como funciona muito bem, ou às vezes as próprias pessoas contam histórias para amedrontar a gente e a gente acaba criando vários medos por não saber muito bem como as coisas funcionam. E sobre os mais velhos que Paulo Freire fala, né, que o seu mundo era pequeno, porque o que ele entendia e o que ele sabia como uma criança era bem menor, né, do que o que seus pais ou pessoas mais velhas saberiam, né? O mundo delas seria bem maior, porque elas já viveram muito mais e elas já viram muito, muita, muitas coisas. Então, o que elas entendem, o que elas conversam, Paulo Freire, né, que no momento que se colocou como uma criança, não conseguia entender e não tinha vivido essas coisas. Ele também fala, né, da sua aprendizagem, que ocorreu de maneira mais fluida, porque ele trabalhou com palavras que fazia parte da sua realidade. Ou seja, Paulo Freire trabalhou com palavras, leituras sobre coisas que já era do cotidiano dele, né? Coisas próximas. E isso facilitou com que ele conseguisse entender, né? Que é muito mais fácil quando a gente vai aprender alguma coisa e já falando e aquilo fala sobre algo que nós já conhecemos, ou que já gostamos, ou que já vivemos. Isso facilita, né, na hora de a gente aprender um novo conceito ou entender melhor. E ele também lembra sobre a escolinha onde ele estudou, né? E elogia sua professora, que trabalhava a leitura da palavra, porém unida com a leitura do mundo. Então a professora dele
apesar de fazer a leitura da palavra, ela usava a leitura de mundo dele para que ele entendesse melhor, né, a palavra. Que se ele juntasse uma coisa que ele já entende, que é a leitura de mundo, com a palavra, isso faz com que o aluno entenda muito mais fácil, ou qualquer outra pessoa que você esteja ensinando, aprenda muito mais fácil, né? E depois ele fala também sobre o seu trabalho, né? Que ele era professor de português. E ele diz que mesmo quando trabalhava com conceitos complexos, ele não entregava como algo que deveria ser enfiado na cabeça dos alunos, mas algo que fizesse parte da realidade deles, do mundo deles. Então, mais uma vez, né? O Freire tentava trazer o mundo deles para poder ajudar no entendimento das palavras, da leitura, para facilitar, né, os alunos. Paulo Freire diz que seus alunos não tinham que memorizar mecanicamente a descrição do objeto, mas aprender a significação profunda. Então, a descrição do objeto ela poderia ser memorizada talvez de uma forma mecânica, mas ela só poderia ser aprendida o que é a descrição do objeto se houvesse uma significação profunda daquele objeto. Então, aqui Paulo Freire diz que os seus alunos não tinham que fazer, mesmo ficar memorizando ou então ficar lendo vários textos, mas sim fazer um aprofundamento, né, sobre algo que era apresentado, sobre o texto, sobre palavras, e, e assim podendo extrair o máximo daquela reflexão, do conteúdo que era apresentado ali. E ele também fala sobre um documento filosófico muito importante, né? Que tem apenas 2 páginas e meia. E aí ele diz que quantidade não é qualidade. E fala, né? Que às vezes nós confundimos, né? Tentamos escrever muito achando que tá ficando ótimo, né? Porque tem muita coisa escrita. Acho que na verdade isso vai depender. Às vezes, dependendo do assunto, de como é abordado, nós vamos conseguir falar num texto menor e falar bem sobre o assunto. Ou às vezes vamos conseguir destrinchar do assunto num texto grande, né? Porque ele faz questão de dizer para a gente não confundir, ele dizer que quantidade não é qualidade, mas que ele é a favor da leitura, né, para a gente fazer a leitura, para estudar, né, leitura de livros importantes de várias áreas e tudo mais. Ele não é contra, mas que nem sempre uma coisa está acompanhada da outra, né? A quantidade, na verdade, está acompanhada da qualidade. E o Freire também fala sobre a importância do professor e o aluno trabalharem em colaboração. O professor tem que colaborar, mas sem inibir a criatividade, né, e a responsabilidade que o aluno tem no seu processo de aprendizagem. Ou seja, o professor tem que tentar estimular, né, o aluno, né, para que ele possa desenvolver seus pensamentos, trazer o seu mundo, né, para refletir, pensar, mas que ele não pode inibir, né, não pode impedir que o aluno utilize sua criatividade e responsabilidade, e que isso é importante.
E um exemplo que ele usa e que eu acho que expressa bem tudo, né, que é dito no texto é o da caneta, onde ele diz que se um alfabetizado, né, além de poder ver e falar caneta, ele consegue escrever a caneta. Já uma pessoa que ela é analfabeta, ela consegue falar caneta, consegue ver caneta, consegue dizer o que é uma caneta, mas ela não consegue escrever a caneta. Eu acho que isso ilustra bem, né? Essa questão do que ele disse sobre a leitura do mundo e a leitura da palavra.